Olá, bem-vindas ao 6º episódio das Conversas Ativa Corpo e Alma, com o apoio da Hidrolact. Hoje vamos falar de um problema de saúde que preocupa muito as mulheres, o cancro de mama, e temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Maria João Cardoso, que é coordenadora da equipa cirúrgica da Unidade da Mama, da Fundação Champalimau, é presidente da Associação Mama Help e professora na Nova Medical School. Vamos então deixar que a doutora Maria João Cardoso se junte a nós. Olá. Olá, boa tarde, doutora Maria João. Antes de mais, queria agradecer-lhe o facto de ter tirado um tempo à sua complicada agenda para estar aqui connosco nesta conversa. Podemos começar já. Vou começar por lhe perguntar qual é a probabilidade de uma portuguesa vir a ter cancro de mama? É sim, portuguesa ou europeia, porque a incidência é muito parecida, ou seja, uma em cada 8 mulheres, 8 a 9 mulheres vai ter cancro da mama ao longo da vida. Estas incidências acabam por ser ajustadas cada 5 anos, mas é mais ou menos isso, ou seja, é muito frequente a probabilidade de uma mulher ter cancro da mama. E estamos melhor na parte da detecção precoce ou do que há uns anos atrás, do que há uns anos tínhamos? Estamos? Estamos melhor, ou seja, o rastreio em Portugal já existe há muitos anos, mas o rastreio tem o suporte da Liga Portuguesa contra o Cancro, o rastreio cobria essencialmente as zonas de Coimbra, do Alentejo e do Algarve, e neste momento está mais disseminado. É evidente que o rastreio, depois de ter alguns anos de estabelecimento, acaba por ficar estabilizado, ou seja, faz a sua função de uma forma sempre coerente, enquanto nós não mudarmos os métodos de rastreio, e que neste momento continua a ser a mamografia o standard de rastreio, e em Portugal entre os 45 e os 70 anos, agora aumentou-se um bocadinho mais, porque também as mulheres vivem mais, felizmente, em alguns países entre os 50 e os 70 anos, mas neste momento Portugal já é quase todo coberto por rastreio. A exceção vai sempre para as grandes cidades, essencialmente Porto e Lisboa, porque aí há muita gente que acaba por fugir ao rastreio organizado da Liga e acaba por ser vista no rastreio do seu ginecologista, o chamado rastreio oportunista, que é diferente um bocadinho. Mas sim, nós temos, a nível de detecção precoce, temos níveis completamente equivalentes ao resto da Europa. E o cancro de mama é um cancro que mata menos agora? Sim, o que evoluiu muito nos últimos anos foi o diagnóstico, já falamos, que vem assim um bocadinho do quanto mais cedo melhor, e portanto o rastreio é diagnosticar o cancro antes dele ser evidente clinicamente, portanto é cedo, e o tratamento que melhorou imenso na última década, e basicamente temos tratamentos melhores, mais eficazes e com menos impacto na qualidade de vida, e, portanto a sobrevida global do cancro da mama tratado aos 10 anos anda à volta dos 90%, que é uma sobrevivência excelente. E qual é o peso da hereditariedade e o peso do estilo de vida? Ora bem, essa questão, vamos se calhar primeiro começar pela segunda parte, que é o estilo de vida, que é importante. Ainda que a maior parte das mulheres, quando chega a uma consulta, diz sempre, e quando tem um diagnóstico de cancro da mama, diz sempre: não percebo porque é que eu tenho isto, porque eu não tenho ninguém na família que tenha isto, que é assim uma observação muito comum. Relativamente ao cancro em geral, ou seja, voltando à ideia de que o cancro é uma célula que tem um crescimento descontrolado e que pode aparecer em qualquer lado do nosso corpo, mama, próstata, estômago, o que for, esse cancro acaba por ser uma célula que se alterou consequente de um funcionamento interno. Esse funcionamento interno pode ser alterado por muitos fatores externos. Aqueles que se calhar nós conhecemos melhor é o exemplo das bombas atómicas, por exemplo, ou de Chernobyl. Quando há um desastre atómico, há radiações que são extremamente tóxicas para as nossas células, e as pessoas que vivem perto desses sítios têm uma probabilidade de desenvolver cancros que é 100, 200 vezes superior ao normal, e são umas desgraças, tudo isso. Na nossa vida, no dia-a-dia, não existe isso, mas existem múltiplos pequenos fatores
nós vamos acumulando e que chamamos fatores do ambiente e que são importantes para a nossa vida. Se calhar aqueles que nós conhecemos melhor são, por exemplo, o tabaco, associado ao cancro do pulmão, e o álcool, associado ao cancro do fígado, eventualmente. Nós sabemos que 30% dos cancros diagnosticados no mundo, hoje em dia, 30% é 1/3, é prevenível com mudanças de estilo de vida. O que é assustador, certo? Sim, muito assustador. De todos os cancros que nós tratamos, apenas 5 a 10% estão associados a um fator hereditário. Portanto, e estou a falar no geral, não é? Estamos a falar em relação a fatores que podem ter influência no cancro da mama, apenas 5 a 10% dos cancros que nós tratamos estão associados a fatores hereditários, que têm que ser reconhecidos. Ou seja, as pessoas que tratam o cancro da mama têm que estar conscientes que o cancro hereditário é uma realidade que se trata da mesma maneira, mas tem outros pressupostos. Ou seja, uma pessoa que tenha um gene associado a um aumento de risco de cancro da mama pode ter risco de ter mais cancros e cancros noutro sítio. Portanto, nós temos que estar conscientes que isso existe. Agora, os fatores de prevenção, que depois têm importância também nas recorrências, perguntou-me assim, então as pessoas vivem muito com cancro da mama, vivem, mas têm que viver bem. Sim. Ou seja, se nós somos tratados de um cancro da mama e depois temos uma vida que continua a não ser saudável, nós não só temos mais risco de ter mais cancros, como também temos risco de ter outras doenças que nos matem. Se o cancro da mama tem uma sobrevida de 90%, eu sou tratado de cancro da mama e continuo a fumar que nem uma chaminé para o resto da minha vida, basicamente pode não correr bem e não é só no cancro da mama. Portanto, essas coisas são extraordinariamente importantes. É a forma como nós podemos modificar a nossa vida para viver melhor. Toda a gente tem que correr de alguma coisa, é verdade. Mas nós temos uma influência muito importante nas doenças que são o flagelo do século XXI, que são as doenças cardiovasculares, as demências e os cancros. Ia-te perguntar a seguir, perante um diagnóstico, quais são as etapas que se seguem? A mulher é diagnosticada com cancro de mama e a seguir o que é que tem de fazer? Nós temos um panfleto no Mama Health que se chama Tenho Cancro e Agora. É um bocadinho isso. O que é que eu faço? Pronto, é assim. Eu acho que há coisas que são muito importantes para todas as mulheres e obviamente que isto depende muito do contexto, não é? A sociedade não é igualitária para todos e as pessoas não têm todas cancro no mesmo sítio e têm acesso aos mesmos serviços. Essencialmente, a medicina em Portugal mudou muito nos últimos anos, porque há 20 anos atrás quem tinha um cancro ou era tratado num IPO ou era tratado num hospital académico e acabou-se. Quando muito era operada na privada, mas depois ia para os institutos fazer os tratamentos. Hoje em dia existem circuitos completamente diferentes. Existe o circuito mais nobre e mais conhecido, que é o circuito do nosso Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa muito boa, e que faz com que as pessoas, por exemplo, quando são diagnosticadas no rastreio da população, rastreio da Liga, são enviadas ou para um hospital ou para os próprios IPOs, o IPO de Lisboa, o IPO de Porto, o IPO de Coimbra e no Algarve para os centros hospitalares do Algarve. E depois esse circuito é seguido, não é? Só que 50% dos cancros não seguem esse caminho hoje em dia, não é? Portanto, há muita gente que começa a ter desvio a essa situação, ou vai consultar um especialista noutro sítio, ou vai para uma instituição que trate cancro, seja a Fundação, seja a CUF, seja a Luz, seja o que for, e habitualmente o procedimento é muito parecido, ou seja, nós vamos perceber que tipo de cancro é que é, o que é preciso fazer para o tratar e se o cancro está realmente localizado ou se é um cancro mais avançado, por exemplo, que já se tenha espalhado por outras partes do organismo. Não é comum isso acontecer, sobretudo quando o diagnóstico é feito em rastreio, mas também aqui 5% dos cancros diagnosticados logo ao início já têm doença noutros sítios, no osso, no pulmão, que é uma situação bastante mais complicada, certo? É evidente que quanto mais, se nós fizermos essa estatística em países com rendimentos mais baixos, África, América do Sul, nós vamos ter muito mais doentes que
quando nos aparecem, já têm o que nós chamamos de doença avançada, não é? Porque há menos rastreio, as pessoas tratam menos e, portanto, quanto menos rastreio há, mais avançada é a doente. Uma coisa que se verificou, por exemplo, no período do Covid, não é? No período do Covid, os rastreios fecharam e as pessoas apareciam com cancros que se palpavam, não é? Que era uma coisa que não era tão comum ver. Os cancros de mama não são todos iguais? Não, nem os de mama, nem nenhum. Então, basicamente, é fácil de perceber, não é? Se um cancro é uma doença de uma célula de uma pessoa, isso é uma doença de uma pessoa. É evidente que nós, em tudo na vida, até no julgamento dos nossos amigos, dizemos, este faz parte dos chatos, este faz parte dos menos chatos. Ou seja, nós agrupamos sempre as coisas. E o agrupamento no tratamento de doenças tem a ver com a ideia de nós podermos depois tipificar, ou seja, fazermos normas de orientação que nos permitam tratar certos tipos de cancro. Mas os cancros são diferentes e, na realidade, nós sabemos que um cancro que tem as mesmas características, por exemplo, tem o mesmo tamanho, que é uma coisa fácil de perceber. Um cancro que tem um caroço tem 1 centímetro, que debaixo do braço, na axila, não tem nada, que tem boas características, ou seja, é muito hormonal, tem poucas células a dividirem-se. Se aparecer em si, Gisela, ou se aparecer em mim, pode ter um comportamento completamente diferente. Ou seja, não é só o cancro, mas também é o hospedeiro do cancro, certo? Ou seja, e além de por exemplo, eu ter um estilo de vida, imagino, fumar ou qualquer coisa assim, fazer pouco exercício, e a doutora não fumar e ter uma vida muito saudável. Não depende só disso, então? Não depende só disso, ainda que isso possa ser muito importante depois. Imaginemos este cancro que tem 1 centímetro e que é muito hormonal e que não tem gânglios positivos e que vai ser tratado de uma forma relativamente simples. Um cancro nunca é simples, mas pronto, vai ser tratado de uma forma simples. Vai ser tratado com uma cirurgia pequena, em que não vamos tentar não deformar nada a mama da pessoa, vai fazer radioterapia, depois vai ficar a fazer o que nós chamamos hormonoterapia, que no fundo é um tratamento anti-hormonal, porque o cancro é hormonal, alimenta-se com os nossos estrogénios. Se nós dermos um anti-estrogénio, conseguimos controlar alguma célula que possa ter fugido ao nosso comportamento. Então nós fazemos esse tratamento anti-hormonal. E essa pessoa ficou deprimida com o tumor, até quis mudar um bocadinho o tipo de alimentação que tinha usava muita fast food, muito doce, muita batata frita, muito tudo que possa imaginar, mas ficou um bocado deprimida, tentou bastante e fez isso, até via muitos batidos de frutas e tal, só que depois a coisa ficou controlada e voltou à alimentação e rapidamente começou a aumentar de peso. Isso, como eu disse, não só tem influência noutras doenças, mas o nosso peso na pós-menopausa, grande parte dele é convertido em estrogénios circulantes, ou seja, nós estamos a dar um medicamento para combater os estrogénios no cancro e a pessoa está basicamente a aumentar o seu peso e a conseguir que haja mais estrogénios. Portanto, estamos a fazer um tratamento que não é tão eficaz. Portanto, há mais recorrências recidivas em mulheres que tiveram cancro da mama e não controlaram o peso. Portanto, esse é um fator muito importante. O tabaco, por exemplo, é um fator desencadeador de alterações de células e não está muito ligado com o cancro da mama, mas está ligado com o cancro de pulmão. Já não está relacionado com as recidivas do cancro da mama, percebe? É um bocadinho, são fatores que têm importância em coisas diferentes, mas, por exemplo, essa coisa do peso, do exercício e tudo isso, são coisas que nós tentamos desesperadamente dizer, pronto, teve um cancro da mama, agora provavelmente está bem, vai ficar curada, mas, por favor, vamos tentar manter o peso e vamos tentar manter alguma atividade física, porque não faz bem ficar no sofá, aumentar de peso, isso aumenta a quantidade de dias perdidos por causa do cancro da mama, não diretamente, mas para todos os fatores associados a isso. Aumenta-se a mortalidade, não só pelo aumento do risco de recidivas, mas também pelo aumento de doenças cardiovasculares, AVCs, tromboses, etc.
Há pouco falou nas cirurgias, todos os cancros, ou todo o tratamento do cancro tem de ser com cirurgia, ou não há cancros, tumores tratáveis só com rádio ou quimioterapia? Ainda não, ou seja, é uma pergunta de uma forma muito simples, ainda não. Eu imagino que daqui a uns anos possa ser um pouquinho diferente. Nós cada vez mais fazemos cirurgia mais conservadora. Todos os cancros precoces, quase todos os cancros precoces, que são o que nós chamamos de cancro invasivo, não o pré-cancro, que nós chamamos de carcinoma in situ. Nesses há alguns que podem não ser, eventualmente não precisar de cirurgia, mas no cancro, mesmo que seja aquele de 1 centímetro, nós utilizamos a cirurgia como tratamento. E a cirurgia é o que tem mais impacto na sobrevivência, ou seja, enquanto que, por exemplo, imagina um cancro que precise da cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal. Esse dá os comprimidos que se fazem em casa durante 5 anos, 6 anos, 7 anos, etc. A cirurgia confere um controle da doença à volta dos 60%. A radioterapia acrescenta à cirurgia mais 10 a 20%. E o tratamento hormonal acrescenta mais 5 a 10. Percebe? Portanto, a cirurgia continua a ser muito importante nesse tipo de cancros. Mas atualmente já não se faz mastectomias como se fazia há uns anos atrás. Mas mastectomias totais ou parciais. Teoricamente, mastectomia parcial é um bocadinho aquilo que nós chamamos de cirurgia conservadora. Pois há muitos nomes. Há a tumorectomia, que é tirar o tumor, há a quadrantectomia, que é tirar um quadrante, ou seja, passou-se da ideia de que tirar a mama toda era a única forma do cancro não voltar a aparecer naquele sítio. Passou-se para a fase em que se percebeu que havia pessoas em que se tirava a mama toda e o cancro aparecia noutros sítios, e que provavelmente tirar a mama toda não fazia muito sentido. Começou-se por tirar assim, o cancro tinha 1 centímetro, mas tirava-se 6 ou 7 para ter a certeza de que ele não voltava a aparecer. Depois percebeu-se que 6 ou 7 não valia a pena, porque com a radioterapia que se faz por cima depois da cirurgia, consegue-se não ter quase nunca o reaparecimento do tumor. Portanto, passou-se a tirar só o tumor, desde que à volta, no sítio, no que nós chamamos nas bordas, não apareçam células más. E, portanto, passou-se a ter cada vez mais cirurgia conservadora com um benefício sobreponível ao das mastectomias sem ter o estigma de tirar a mama toda. Obviamente que desde que se faça uma cirurgia em que se consiga um resultado razoável, certo? Que seja bom. Hoje em dia, nas unidades de mama que têm um processo de acreditação, ou seja, que são acreditadas, consideradas como uma unidade de nível europeu, pelo menos 70% dos tratamentos que se fazem na unidade devem ser cirurgias conservadoras. Portanto, a mastectomia está reduzida para uma percentagem mais pequena, onde não temos grandes alternativas, ou porque há vários tumores espalhados na mama, ou porque existe um gene que aumenta o risco de vir a ter cancro nessa mama e na outra, mas deve ser reduzido. Aqui nós temos uma percentagem de cirurgia conservadora que anda à volta dos 85%. Portanto, e quando fazemos mastectomia, fazemos em todas as mastectomias, menos 5% delas, fazemos logo a reconstrução. Pois era a minha pergunta a seguir, que é quando a doutora Maria João opera um cancro, faz a remoção do tumor e a reconstrução de imediato. Agora já é assim. Agora é sempre assim. Até na cirurgia conservadora, por exemplo, quando se tira um tumor com 2 centímetros, se uma pessoa tem uma maminha pequena e percebe que vai ficar ali um buraco, nós fazemos a reconstrução logo na altura, certo? Portanto, fazemos todas as técnicas reconstrutivas para que quando a pessoa acorde, sinta o mais parecido possível, ou melhor, em alguns casos, com o que tinha antes. Isso é excelente. O facto de haver atualmente um cuidado com a estética que não havia antigamente, após a remoção do tumor, é muito importante para a mulher, psicologicamente, não é? Sim, é uma coisa que nós achamos que é muito importante para a mulher. Engraçado que nós temos agora um estudo que se chama Cinderela e que tem muito a ver com
esta capacidade que nós achamos, ou seja, para nós, enquanto um cirurgião que trata a mama, para mim é importante, e nós fazemos sempre fotografias antes da cirurgia, depois da cirurgia, um ano depois da cirurgia, 2 anos depois da cirurgia, é importante ver que o resultado ficou bom, ou seja, que não há uma mama toda torta, que não há uma mama muito mais pequena que a outra. Para mim é importante. E para a mulher consegue muitas vezes reconhecer que a mama não está tão perfeita como estaria, mas isso para ela não é tão importante como para mim. Ou seja, a importância que se dá ao resultado estético, é evidente que a importância existe e é uma consideração que nós temos. Que muitas vezes, na altura do diagnóstico, quando eu digo assim, mas vamos tentar fazer o melhor possível para ficar com uma maminha, se não igual, ainda mais bonita do que tem, a pessoa muitas vezes responde, essa não é a minha principal preocupação. Estou-me a borrifar para isso agora. O que, com o tempo, as pessoas vivem, sobrevivem e pode não ter o mesmo impacto que tinha de antes. Mas, na realidade, a nossa forma de estar na vida, nós somos todos diferentes, mas a nossa forma de estar na vida é tanto mais adaptada às nossas circunstâncias, consoante nós consideramos que os fatores externos são importantes. Eu dou-lhe um exemplo. Os povos do Sul, como nós, Portugal, Espanha e Itália, são super focados na imagem exterior. Nós ligamos imenso à forma como estamos. Se estamos bem penteados, se o risco está para a frente, se está para trás, se a roupa está adequada, se as meias não sei o quê. Eu estou a falar disso porque eu sou exatamente assim. Não me importa nada dizer isso. Mas isso é um no-go nos países do norte da Europa. Ou seja, não é isso o fator mais importante. O fator mais importante é as pessoas estarem bem consigo próprios e com a sua família. Se há pessoas, por exemplo, que hoje em dia continuam a questionar a reconstrução mamária na altura da mastectomia, quando ela pode ser dada, porque há situações em que não é possível fazer logo, quando ela pode ser dada, são as nossas doentes nórdicas, que dizem, deixe-me pensar se eu quero. Interessante. Eu estou bem. Ainda hoje tive uma consulta, hoje de manhã, com uma senhora que não teve cancro, tem uma mutação, teve cancro depois num outro sítio, mas tem uma mutação e que fez uma cirurgia, na altura questionou-se se ia fazer a reconstrução ou não, ou se ficava sem nada. E depois acabou por decidir fazer a reconstrução. E, entretanto, ela tem uma mutação e apareceu-lhe um cancro no outro sítio. E hoje ela veio fazer o seu controle, a sua consulta de controle, e as maminhas estão ótimas. E estava-me a perguntar se eu achava que, pelo facto de ela ter 2 próteses de silicone, isso é porque ela preza muito mais a vida e a saúde do que ter as próteses de silicone, e que já tinha pensado em retirá-las. Tivemos a conversar um bocado e ela decidiu que não iria tirar. Mas não é assim tão raro ver pessoas que não querem reconstrução. Agora, o que eu acho que é importante é nós oferecermos. Uma coisa é uma pessoa querer ou não querer. O que eu acho que é mau, e isso nós mudamos muito todos, é nós agora podemos oferecer. Podemos dizer assim, olha, temos a hipótese de o fazer. E a pessoa dizer não quer, consciente, pode sempre fazer mais tarde. É mais difícil, são outras cirurgias e tudo isso. Mas o poder oferecer, eu acho que é uma mais-valia brutal. Sim. Agora ia fazer a pergunta que é, quantas cirurgias é que costuma fazer por ano? Se tem ideia? Tem. Nós temos que ter isso para a auditoria. Nós temos que ter, pelo menos, aqui temos que ter pelo menos 250. Nós fazemos, em média, 800 cirurgias. Não estamos a falar de cancros tratados, estamos a falar de cirurgias. Porque cirurgias são cirurgias iniciais, são recidivas, são melhorias de resultados. Nós fazemos à volta de 800 e tal cirurgias por ano. Eu faço entre 150, mais ou menos 150, 180. Por ano? Sim. E ao longo da sua carreira? Tem ideia de quantas vezes já fez? Tenho. Portanto, eu acabei a minha especialidade em 97, acabei a especialidade em 97, passei a fazer mama só a partir de 2007, porque aí fazia, 2002 a 2007 fazia muita mama, mas tinha que fazer também bancos e fazer cirurgia digestiva e fazer essas coisas todas que se fazem.
partir de 2007 passei a fazer só mama e de 2007 agora faço só mama, portanto já há uns milhares. Sabe qual é a percentagem de tumores que voltam a aparecer? Quais são as recidivas? E que tipo de tumor é aquele que tem que volta a aparecer mais, no fundo? Então, se isso der para dizer. Dá, porque tem tudo relação uma coisa com a outra, ou seja, quando nós avaliamos um cancro inicialmente, naquela altura tenho cancro e agora, nós temos que fazer então várias coisas. Faz-se a biópsia, que nos reconhece que temos cancro, e essa biópsia hoje em dia é muito mais completa. Diz-nos se o cancro é mais agressivo, se é menos agressivo, se é hormonossensível, se não, se vamos ter que fazer quimioterapia, se não. Depois temos os exames, a ecografia, a mamografia, às vezes com ou sem ressonância magnética, que nos dizem se temos gânglios positivos, qual é o tamanho do tumor, e depois fazemos um exame ao corpo, pode ser um TAC, pode ser uma ecografia, um raio-x, pode ser uma PET, depende, nos dizem se há mais cancro para além disso. Isso vai-nos definir logo se o cancro é precoce, ou seja, se é um cancro tratável, curável, se é um cancro avançado, ou seja, se é um cancro que é muito grande, que até já tem uma ferida na pele ou que já tem metástases no corpo. Isso aí já define uma diferença enorme de sobrevivência e de recorrências. Portanto, aqueles que sobrevivem 90% são obviamente os precoces, não são os avançados, não é? Os avançados vão todos começar a fazer tratamento e nunca começam pela cirurgia. Começam por quimioterapia ou tratamento hormonal, ou as duas coisas juntas, ou imunoterapia, ou tratamentos biológicos. Começam por todos os tratamentos que temos agora e a resposta vai nos definir qual é a sobrevivência. Um cancro que tenha metástases, desde a altura em que é diagnosticado, e pode ser logo no princípio, sobrevive em média, hoje em dia um bocadinho mais, 4, 5 anos. Mas pode sobreviver mais, e isso aí, volto a dizer, depende dos cancros. Um cancro muito hormonal, em que nós temos muitas opções de tratamento e que só temos, por exemplo, metástases nos ossos, pode sobreviver mais. Destes cancros precoces, aqueles que nós tratamos e que dizemos, olha, provavelmente está curada, ou seja, 90% de sobrevivência significa que 10% não sobrevivem, certo? Portanto, o que nos interessa saber é quais são aqueles que potencialmente têm mais hipóteses de reaparecer. São aqueles que são mais agressivos na biópsia, ou seja, que nós chamamos grau 3, são aqueles que precisam de quimioterapia, são aqueles que têm gânglios positivos, são aqueles que são maiores, portanto, são todos aqueles que são mais difíceis de tratar, certo? Bom, isso não significa que eles sobrevivam especialmente, certo? Mas significa que são aqueles que têm mais hipóteses. Na altura do diagnóstico, já acho que tinha feito esta pergunta, certo? Ou não? Na altura do diagnóstico, ora repita que eu já repetir. Na altura do diagnóstico, sabe-se quais são os cancros que têm mais probabilidade de reaparecer? Exatamente, era isso. No fundo, a pergunta tinha sido feita e eu respondi, foi a todas nas minhas a disso pensou que a pergunta. São esses, ou seja, os que têm mais hipóteses de reaparecer são aqueles que ou são maiores, ou são mais agressivos, ou que têm menos hipóteses de tratamento. Esses são os que vão reaparecer. Sendo que todos, e esse é um dos dogmas do cancro da mama, é dizer se pode dizer que um cancro está curado, que é uma pergunta que as doentes fazem. Pronto, que é um dogma. Porquê? Porque se nós dizemos que 90% podem estar curados, e no fundo a cura é nós morremos de outra coisa, não é? Quer dizer, basicamente. Portanto, há 10% que vão voltar a aparecer, ou 15%. E esses que voltam a aparecer são aqueles que são mais agressivos inicialmente. E são aqueles em que é muito mais difícil nós dizermos que são curados. Mas, mesmo que haja só 10% que vão voltar a aparecer, esses 10% que vão voltar a aparecer seriam aqueles que nós consideraríamos curáveis. E, na realidade, se voltou a aparecer, deixou de o ser. Desde que existe uma célula maligna que nós não vemos e que 10, 15 anos, 20 anos depois volta a aparecer e que tenha o mesmo perfil do cancro inicial, muito provavelmente é uma recidiva. E, portanto, na teoria, todos podem recidivar. Mas quanto mais passa o tempo
menos complicações eu tenho, está tudo bem, os exames estão sempre todos bem, menor é a probabilidade disso acontecer. E há a ideia da percentagem de homens com câncer de mama? A percentagem é sempre 1 para cada 100 mulheres tem um cancro da mama. Portanto, é um cancro raro, também está associado a um gene que aumenta o risco de cancro da mama no homem, mas é muito mais raro. Por cada 100, 1 é um cancro da mama no homem. Por cada 100 mulheres. O homem só não tem exames de rastreio, portanto, só através da palpação talvez é que sim, detecta. Por isso é que os cancros da mama no homem habitualmente aparecem maiores, não é? Porque não há rastreio. Mas é assim, nós não temos rastreio para tudo. O rastreio, como eu digo aos meus alunos, rastreio só se faz em doenças frequentes, não vale a pena fazer rastreio para doenças raras, isso não existe, porque o investimento é enorme. O rastreio é para doenças frequentes, em que o efeito do rastreio seja diretamente medido na sobrevivência, ou seja, e na restrição de custos também. Isto é um bocadinho duro de dizer, mas é verdade. Quanto mais pequeno for o cancro que eu diagnostico, eu consigo tratá-lo de uma forma mais fácil, ou seja, com menos custos, e consigo maior sobrevivência. No homem, eu teria que fazer milhões, portanto, no programa de rastreio habitual, por cada 2.000 mamografias, nós descobrimos um cancro, certo? Portanto, é importante, porque isto, obviamente, a incidência de 1 para 8 e 1 para 9 é ao longo da vida, não é no cut-off do dia em que se fez as mamografias. Agora, imagine quantas seria preciso fazer para descobrir no homem, não faz sentido nenhum, não é? Até porque não é uma preocupação enorme. O cancro da mama no homem é detectado pelo autoexame, não há outra hipótese. Há uns anos criou a associação Mama Help, primeiro no Porto e agora já tem uma delegação também em Lisboa. Importa-se explicar às nossas espectadoras o que é o Mama Help? Mama Help é assim, em Portugal, se calhar o que as pessoas mais conhecem em termos de ajuda é a Liga Portuguesa contra o Cancro, certo? É, no fundo, um sítio onde as pessoas podem ter um apoio que não seja um apoio médico. E o que na altura em que foi criado o Mama Help, eu sentia muito esta questão que nós falamos há bocado, de as pessoas terem um diagnóstico de cancro e depois, para além de saberem o que vão fazer, querem saber, então, e o que é que eu faço agora com os meus filhos? E o que é que eu como? E o que é que eu tenho que modificar na minha vida? E o que é bom e o que é mau? E uma pessoa percebe que o tempo lhe foge por entre os dedos, porque mesmo que tenha uma hora para fazer uma consulta, é impossível estar ali a responder. E em algumas situações, a nossa resposta também não é a mais profissional. Quer dizer, eu sei bastante da alimentação que me interessa, mas eu não sou nutricionista. Se quiser ajudar uma pessoa a perder peso, não o faço da mesma forma. As pessoas querem saber, em termos de terapias complementares, o que é que podem fazer. Então, nós procuramos profissionais credenciados e abrimos o Mama Help para prestar serviços que são pagos. O Mama Help não é autossustentável. Conseguiu este ano o Estatuto de Utilidade Pública, que é uma coisa fantástica, mas há 7 anos que nós lutávamos por isso. Mas as consultas não são caras, há alguns seguros compartilham algumas coisas, mas a pessoa, por exemplo, que vai fazer quimioterapia, sabe que tem um sítio onde pode pôr a sua cabeleira, onde pode tratar do lenço se não quiser pôr cabeleira, onde pode pôr cabeleiras de colar que ficam permanentemente no cabelo sem ter que tirar, pode tratar das unhas, pode fazer sobrancelhas definitivas com tatuagem, pode fazer consultas de nutrição, naturopatia, fisioterapia. Tem umas aulas de exercício que são especificamente para pessoas que tiveram cancro da mama, por exemplo, foram operadas, não podem fazer tudo. E, portanto, tem pessoas que são conhecedoras do assunto e que estão lá para elas, ou seja, não são voluntárias, que é um problema. E eu nunca quis muito, apesar de haver imensa gente que oferece para ser voluntária no Mama Help, porque a minha experiência com o voluntariado, com todo o respeito que eu tenho, eu hoje não posso porque tenho um jantar, ou eu hoje não posso porque já combinei uma coisa com o meu marido, que nós temos que compreender, mas as outras pessoas não podem estar dependentes disso, não podem. E Portugal, assim como Espanha e Itália,
não são países muito ricos em voluntariado, ou seja, é uma coisa que existe cada vez mais, felizmente. Eu acho que nós nos abrimos para o mundo, mas nós precisamos de ser profissionais. Portanto, o curso ao Mama Help tem a ver com o complemento do e agora. Agora o meu médico vai dizer que exames é que eu quero fazer e que exames é que eu vou fazer, mas o Mama Help vai-me ajudar a criar um bocadinho o caminho para uma vida mais saudável no futuro. Falou há pouco nas cabeleiras, é inevitável quando se trata um cancro que venha a cair cabelo, sempre? Não, só se fizer quimioterapia. Quimioterapia no cancro da mama é, de uma forma geral, alopeciante. O que é que isso significa? Significa que provoca queda de cabelo, que pode ser parcial ou total, mas é muito mais vezes total do que parcial. Há algumas formas de tratamento de cancro da mama, que não são muito frequentes, que podem poupar a queda do cabelo, mas que habitualmente só o fazem se as instituições tiverem uma coisa que se chama capacete de gelo ou capacete frio, que é uma coisa que se utiliza porque é muito fácil de perceber. A quimioterapia chega ao couro cabeludo e os folículos pilosos estão a multiplicar, como as células do cancro também. A quimioterapia também impede o crescimento dos folículos pilosos. Felizmente, as nossas células boas são muito mais inteligentes que as células más. Enquanto as de cancro nós matamos com a quimioterapia, elas habitualmente não voltam a aparecer, as do cabelo voltam, portanto, ele volta a crescer. Mas, se nós pusermos meia hora antes do tratamento esse capacete de gelo, a temperatura do couro cabeludo desce, de forma que a quimioterapia não chega lá. E habitualmente não há metástases no couro cabeludo relacionadas com isso, portanto, é uma coisa segura. Não existe em todos os sítios e implica uma logística diferente, ou seja, é preciso que as pessoas digam eu quero um capacete de gelo e também estejam prevenidas que o capacete de gelo não é o milagre do último e que não funciona em todos os tratamentos, funciona em alguns. Da mesma forma, e também acho que é importante dizer, porque em muitos sítios não se fala, há uma parte do tratamento de quimioterapia que tem um efeito horrível, que provoca falta de sensibilidade nos dedos das mãos e dos pés. E que se usa muito, esse fármaco que faz isso, utiliza-se quase sempre no tratamento de cancro da mama, e é uma chatice, sobretudo pessoas que trabalham com os dedos, não é? Já não estou a falar em violinistas e pianistas, mas é uma realidade e nós temos que ser muito, muito, muito cuidadosos a perguntar à pessoa o que ela faz na vida. Nós não somos todos iguais. E se para algumas pessoas o cabelo não tem importância nenhuma, põem uma peruca e estão super confortáveis, ou põem um lenço e arranjam-se e ficam giríssimas, para outras pessoas isso faz muita diferença. E em algumas pessoas o cabelo não faz diferença nenhuma e os dedos fazem uma diferença brutal. Imaginem se for maquinista. Existem também luvas de gelo e botas de gelo que se colocam antes da quimioterapia e podem ajudar a minimizar o efeito. Também volto a dizer, não funcionam em toda a gente, mas em algumas pessoas funcionam muitíssimo bem. E é uma coisa que custa 18 € na internet, mesmo que os hospitais não os tenham, não é? Portanto, é mesmo falta de... E eu acho que há muita gente que não tem tempo, e eu não critico as pessoas, eu acho que há muita gente que não tem tempo de pensar não só no tratamento, mas nos efeitos laterais do tratamento, nas consequências do tratamento. E estes sítios, como o Mama Help, como muitos outros sítios, ajudam a perceber que existem coisas para além do médico que passa a receita e que eu acho que nós temos que ser muito mais do que isso. No Mama Help também tem, com certeza, apoio psicológico às mulheres? Temos e das famílias? Também. O Mama Help diz Associação de Apoio a Doentes com Cancro da Mama, seus familiares e amigos. Esse é o objetivo e a missão. Pronto, filhos, a pais, a maridos. Nesta altura, nestes 2 anos da pandemia, muita coisa funcionou em teleconsulta, mas funcionou. O Zoom funciona muitíssimo bem, não é? Para muitas coisas, isso ajudou imensas pessoas. E o tempo voou, vamos terminar este episódio Ativa Corpo e Alma sobre cancro, que teve o apoio da Hidrolact. Só nos resta agradecer a quem esteve desse lado a assistir e à doutora Maria João, claro, pelas suas interessantíssimas palavras e esclarecimentos. Até breve.